Assista agora Telescópio, Apoio Cultural, Plano Familiar Camargo, Tradição, Seriedade e Respeito. Laboratório Itapetininga, cada vez mais em sua vida. Orocentro Prime, cuidando do seu sorriso. Muito bem, seja muito bem-vindo ao Telescópio, o primeiro telescópio de 2021. Você que está acompanhando aqui junto com a gente, é uma alegria muito grande poder começar mais um ano do seu lado, sendo seu companheiro através da sua televisão, através das redes sociais aqui da TV também. Então, seja muito bem-vindo ao nosso programa de hoje. Hoje, aqui junto também para conversar com a gente está Dom José Benedito Cardoso, querido Padre Cardoso da São Roque, aqui que agora é Bispo Auxiliar lá na Arquidiocese de São Paulo. Ele vai conversar com a gente aqui a respeito da igreja, a respeito de todo esse tempo que nós estamos passando. Também um pouquinho aqui vai contar de como está sendo os trabalhos lá em São Paulo, ou seja, vai ser algo muito legal. Você que tem um carinho especial pelo Padre, não deixe de mandar também aqui a sua pergunta, né? De participar com a gente através do facebook.com/TV Itapê, também através do nosso aplicativo que é o TV Itapê. Você consegue o nosso contato de WhatsApp, manda também pra gente aqui todas as suas mensagens. Então não esqueça de participar. Lembrando também a você que o Telescópio ele é um oferecimento do Plano Familiar Camargo, que é tradição, seriedade e respeito. Também é um oferecimento do Laboratório Itapetininga, cuidando cada vez mais em sua vida, e da Orocentro Prime, cuidando do seu sorriso. Essas empresas acreditam aqui no Telescópio, mas nesse ano continua essa parceria para levar para você que acompanha aqui junto com a gente também todas essas entrevistas. Então fique ligado no Telescópio, eu sou o Guto Nunes e o Telescópio está no ar. Começando o Telescópio, então, seja muito bem-vindo, você que está ligado com a gente. O programa de hoje ele foi gravado. Eu acabei de falar para você mandar recados aqui para a gente. Nós não vamos conseguir ler ao vivo, mas eu tenho certeza que Dom Cardoso, depois também, todo o pessoal vai poder acompanhar também nas transmissões aqui. O carinho de todo o pessoal de Itapetininga participando com a gente. O programa foi gravado, nós não conseguiremos ler online, mas vai ficar disponível também para todo mundo aí poder participar do nosso programa. Mas seja muito bem-vindo, você que acompanha aqui junto com a gente, dia 1º de janeiro de 2021, ano novo se iniciando, depois do ano que nós passamos de 2020, ano de desafio, ano de muitas dificuldades, vamos dizer assim, mas também de muitas bênçãos, eu tenho certeza. Então você que acompanha aqui junto com a gente, nada melhor para iniciar o nosso ano do que conversar com uma figura queridíssima aqui da cidade de Itapetininga, que agora tem o seu trabalho lá junto à cidade de São Paulo, que é Dom José Benedito Cardoso. Dom Cardoso, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Telescópio, tudo bem? Tudo bem, boa tarde, saudação também a todos que acompanho essa programação. Muito bem. Primeiro eu gostaria de perguntar, senhor, né, diante de todo esse trabalho já desempenhado, né, como tem sido isso? Já conseguiu, de certa forma, colocar nos trilhos o trabalho de bispo, sair um pouquinho daquele trabalho de pároco aqui da São Roque de Itapetininga? Foi muito difícil essa transição? Olha, foi, claro que a mudança, né, toda mudança tem assim seus desafios. Era São Paulo uma realidade bastante desconhecida para mim, né? Então, por exemplo, se for fazer uma análise, aí eu tô em São Paulo 1 ano e 9 meses. Quando eu cheguei lá, assim, assustado, com medo, uma certa insegurança. Então, os primeiros 6 meses, fazendo essa mudança de Itapetininga para São Paulo, foi bastante desafiador. Com o passar dos dias, do tempo, você vai conhecendo as pessoas, conhecendo a área de trabalho, se envolvendo, né, com tudo aquilo que é competência do bispo, né, minha, por exemplo. E aí você vai se adaptando e vai gostando do lugar das pessoas. Então, a mudança, a saída foi bastante difícil. Mas hoje estou muito feliz em São Paulo, trabalhando lá, contente, gosto do que eu faço lá, sobretudo com o clero, porque o bispo ele tem uma função importante de cuidar dos padres. Claro que ele cuida da parte administrativa, a parte da pastoral e também do clero. Até a gente diz assim que o bispo ele tem que cuidar dos padres, né?
diáconos, e os diáconos, os padres que estão envolvidos ali na vida paroquial vão ter que cuidar do povo. Né? Então todo mundo tem que ser cuidado, e o bispo tem essa função. Mas estou muito bem. Acho que a saída foi bastante desafiadora, mas hoje estou feliz lá. Muito bem, meu Cardoso. E falando também um pouco do trabalho mesmo de um bispo auxiliar, né? É uma realidade um pouco nova pra gente aqui, né? De dioceses, vamos dizer assim, de dioceses como a nossa aqui, as dioceses ao redor, tudo, né? Que muitas vezes não se tem essa figura, né? E como que é? É muito diferente do trabalho de um bispo diocesano, como se fosse o bispo aqui de Itapetinga, como o trabalho de um Gorgônio, ou não? Lá você consegue desempenhar o mesmo trabalho que ele desempenha, mesmo sendo um bispo auxiliar, reportando ao cardeal, como que é isso? Olha, no Brasil, a figura do bispo auxiliar é uma figura comum, frequente, né? Em algumas sedes, algumas dioceses de grande porte. Por exemplo, São Paulo, só São Paulo que tem bispo auxiliar e São Carlos. Então nós temos bispo auxiliar, por exemplo, em Curitiba, Porto Alegre, nas grandes, Salvador. Então, geralmente nós temos bispos auxiliares. Então, o bispo auxiliar depende muito de cada arquidiocese. Como que o bispo titular, ele organiza a sua arquidiocese. Por exemplo, São Paulo é um critério, Porto Alegre é outro, acredito que Curitiba também deve ser diferente. Então, depende muito, um pouco da história, de como o bispo titular organiza. Por exemplo, São Paulo. São Paulo somos divididos em regiões episcopais. Nós temos 6 regiões episcopais. Aí o bispo auxiliar, ele cuida daquela região, por exemplo, a minha é a Lapa, né? E eu cuido dos padres daquela região, resolvo os problemas que surgem ali, do encaminhamento à parte pastoral, transfiro padres, as questões assim de negócios, né? Por exemplo, de resolver problemas de construções, é o bispo que faz, claro que obedecendo uma norma que existe na arquidiocese. Então, cada 15 dias, nós nos reunimos, os 7 bispos, mais o cardeal. Nós somos os 7 bispos e o cardeal. E aí, nós prestamos conta, às vezes, questões que surgem para o cardeal, que é da competência do bispo auxiliar, ele manda a gente resolver. Então tem muito essa harmonia. Nós temos uma certa autonomia para atuar naquela região, mas sempre em comunhão com o cardeal e com os outros bispos. Uma unidade, vamos dizer assim, que de certa forma de normas gerais, mas que daí nas questões do dia a dia particulares vocês vão resolvendo numa certa autonomia mesmo, né? E é muito interessante porque, por exemplo, nós, da minha turma, dos bispos novos, acho que eram 11 no Brasil. Então só eu, da minha turma, só eu bispo auxiliar. Os demais, já bispos titulares, assumiram a diocese. E às vezes o bispo titular, ele fica meio que isolado. Então no começo ele já começa com um peso maior. É só ele na diocese de bispo, o resto é tudo padre, padre. Então para nós, esse começo é muito, muito bom, porque você tem outros colegas bispos, e aí você, a bomba maior é para o cardeal, né? E aí, mas a gente vai aprendendo muito também. Então quando surgir uma diocese, for enviado para uma diocese, aí você já tem uma escola muito boa. Muito bem. E do Cardoso, isso acho que é o que o pessoal pergunta bastante, né? É porque nós pegamos o exemplo de Dom Júlio, né? Que é o arcebispo de Sorocaba agora, né? Ele era bispo auxiliar de São Paulo, né? Sim. Ele ficou um tempo lá. O bispo auxiliar, ele de certa forma, vamos dizer assim, ele está de certa forma esperando também, às vezes, vagar alguma diocese, ou é um trabalho que pode se perpetuar, às vezes, durante 10, 15 anos, ficando como bispo auxiliar? Como que é isso? Olha, tem alguns costumes, assim, por exemplo, São Paulo, alguns bispos, até acredito que foi o período de Dom Paulo, bispo auxiliar, às vezes ele era bispo auxiliar e ficava lá até aposentar. Né? Depois, acho que Dom Cláudio, Dom Odilo, por exemplo, hoje, qual que é o que predomina São Paulo? São Paulo, geralmente, o bispo auxiliar ele fica
de 5 a 7 anos. Né? Geralmente de 5 a 7 anos ele fica em São Paulo, aí ele geralmente é enviado para uma diocese. Por exemplo, agora em janeiro, bispo auxiliar de São Paulo, o Dom Devair, que é bispo, ficou quase 6 anos, não tem 6 anos de bispo ainda, aí ele foi nomeado para Piracicaba. Então, geralmente, nesse período de 6 anos, o que predomina é enviado para uma diocese. Isso em São Paulo. Tem arquidioceses que o tempo é mais curto, tem algum diocese que o tempo é maior, mas São Paulo predomina de 5 a 7 anos. Muito bem, Cardoso. E também falando um pouquinho, né, a respeito de todo esse trabalho, essa responsabilidade, né, que veio tudo, junto com isso também, depois acho que de mais ou menos um ano aí, veio também a situação de enfrentar uma pandemia junto com a igreja, junto com seus padres, com seus diáconos ali, né? Como que foi isso lá na cidade de São Paulo, que foi a primeira cidade a ter o maior número de casos? Eu lembro que, pelo menos no começo, nos primeiros meses, quase todos os casos do estado de São Paulo eram na cidade de São Paulo mesmo. Como que foi enfrentar tudo isso, principalmente no início da pandemia, onde tinha muita dúvida ainda a respeito de tudo, né? O início, quer dizer, o início para nós, né, para todo mundo, a gente não conhecia, né, não sabia o alcance de tudo isso, no que tudo isso ia dar. Por exemplo, os primeiros 40 dias, acredito, que foi um isolamento total para nós lá. Por exemplo, eu fiquei isolado em casa, eu não podia... A Sueli, que trabalha comigo em casa, ela tem que pegar ônibus para chegar até em casa, então ela acabou ficando na casa dela, não podia trabalhar, e mesmo ali na Cúria, né, onde eu trabalho, então eu tive que fazer comida, tive que lavar minha roupa, tive que fazer tudo, né, limpar a casa. Então 40 dias foi uma experiência realmente desafiadora. Também para os padres, não só para os padres. Foi um período que nós tivemos muitas reuniões, né? Porque era aquele período que a gente, até um pouquinho antes de começar o lockdown, né? As dioceses estavam fechando as igrejas, e aí você não sabia assim como que tudo ia acontecer. Cada semana veio uma atualização do governo do estado, Sim, com novas normas, tudo, né? Foi eu lembro que é uma preocupação. Então, às vezes a gente tinha 2 reuniões com o cardeal por semana. Então, esse ano foi o ano que mais reuniões tivemos, só que era tudo online, né? Mas, então, esse começo foi terrível, de não saber, a cobrança, às vezes, perguntas, né? Os padres perguntam como vão fazer nesse sentido. As paróquias totalmente fechadas, por exemplo, tem paróquias lá que uma paróquia bem pobre mesmo, né? Assim que vive da oferta ali da missa, e não tinha missa, então não tem como sobreviver. Mas, então foi um período tenso, muita insegurança, muito medo, mas depois a gente foi encontrando o caminho. Acho que foi interessante, e até para nós lá, assim, nós tivemos depois muitas reuniões online, deu para atingir muita gente. Eu até cheguei esse final de ano, acho que o ano que eu mais cansei foi este ano, né? Deu mais trabalho, mais trabalho, né? Então, quase todo dia você tinha reunião online, tinha atividades e... olha, foi muito produtivo para nós, assim. Eu acho que a gente vai pensar que foi um ano perdido. Não, foi... Eu acho que não aprendeu muita coisa. Foi um ano de muito desafio, mas que muitas vezes fez crescer, né? Eu vejo isso, pelo menos aqui na Diocese, acredito que aconteceu também na Diocese do Senhor, né? Que é a questão talvez aquele passo para as paróquias irem para a parte mais digital, às vezes está mais junto das redes sociais, tudo junto com os fiéis, que era algo que se apresentava sempre, né, como uma necessidade para a igreja, tudo, né? E isso talvez deu um empurrãozinho a mais, né? Eles tiveram que se equipar, que levar tudo, que dar essa oportunidade, e algo vai ficar depois, né? Um avanço que muitas vezes fica depois, e também muitas outras coisas, né? O senhor vê também, assim? Sim, até comentava com a PASCOM, Pastoral da Comunicação, né, nas dioceses, nas paróquias. Era assim, uma coisa muito tímida, que nem as dioceses, as paróquias nem davam valor para isso. Era uma coisa assim que era
as últimas das últimas, né? No entanto, com essa urgência, essa necessidade, percebemos muita gente boa, né, dentro das paróquias que tinha capacidade, né, nessa área de comunicação. Então surgiram muitas lideranças nas comunidades, dinamizando, organizando a pastoral da comunicação, transmissão de missas, de outras programações, reuniões, né, no âmbito, né, diocesano, paroquial, catequese, por exemplo, montaram grupos, né, online, mesmo da assistência, por exemplo, paróquias às vezes arrecadavam cestas básicas, estavam sobrando aqui, mandavam para lá, então tinha esse intercâmbio. Então isso foi interessante, né? A pastoral da comunicação deu um salto de qualidade. Até estava numa reunião com o clero, né? E tinha algumas resistências no começo. Eu comentava com eles, quem não valorizou a pastoral da comunicação ficou para trás. E vai ficar para trás, porque é um segmento que agora não tem como não trabalhar com ele. Então nós vamos ter que usar muito isso. Que nem eu coloco assim, até do testemunho pessoal, assim, né? Quando foi agora na missa do dia do Natal, mesmo, dia 25, né? Vamos dizer assim, eu tava com o horário meio apertado, tinha que faz família de um lado pro outro, tudo. Eu entrei na internet, no Instagram ou no Facebook de algumas paróquias para saber os horários das missas para eu poder... aquela que não tinha, vamos dizer assim, para mim nem apareceu ali, vamos dizer assim, a possibilidade de participar muitas vezes lá, né? Então, vamos dizer assim, eu acho que é algo que agrega mesmo, cada vez mais as pessoas elas vão buscar. Imagina numa cidade do tamanho de São Paulo, ou seja, com tantas paróquias ali, para você saber, muitas vezes é muito mais fácil fazer assim, né? E também muitas vezes viajando, né? Há um tempo também que o pessoal viaja, tudo bem que agora não é bom viajar, né? O pessoal está mais em isolamento, né? Mas acho que para as paróquias, principalmente uma cidade como São Paulo, que recebe muitas vezes pessoas de fora, tudo, ter essa presença nas redes sociais é muito importante. E Dom Cardoso falando também a respeito justamente dessa questão que você colocou, né, que as Pascom ela cresceu, mas algo também que acho que era a grande preocupação da igreja, eu tenho certeza que a preocupação do senhor também era a parte, vamos dizer assim, da assistência social, né? Ou seja, da caridade ali, de estar junto das pessoas mais pobres, de muitas vezes a igreja ser o lugar onde eles buscavam ali o sustento, e tudo isso também ficou um pouco prejudicado, teve que se pensar outras maneiras ali de se dar essa assistência, porque muitas vezes a arrecadação de alimentos teve dificuldade, a arrecadação também de dinheiro, né, do dízimo, das ofertas da missa teve dificuldade, tudo. Como que foi esse desafio para vocês de continuar dando assistência, ainda mais que, pelo que tudo se desenha, né, é um momento de crise econômica também, né? Ou seja, muitas pessoas sofreram com isso, tiveram empregos cortados, tudo. Como que foi? Essa parte da assistência, interessante que até se percebia nos grandes meios de comunicação, as grandes doações. Então, empresas que doavam tanta coisa, né? Até eu comentava com o clero lá da minha região, olha, agora tem esse momento de maior sensibilidade, né? Que todo mundo fica, né, assim, percebe assim, o desafio, as necessidades, então empresas doando, mas isso não vai durar muito. Esse início de pandemia toca muita gente, assim, toca no coração de muitos empresários, muitas grandes empresas, né, mas não dura muito. E vai ficar para nós, vai sobrar para a igreja, vai sobrar para os vicentinos, vai sobrar para as pastorais sociais. E de fato foi isso mesmo, né? Percebemos que no começo houve uma explosão assim, de doações, tudo. E com o passar do tempo aquilo foi reduzindo. No entanto, as paróquias, elas conseguiram organizar um esquema legal assim, de arrecadação, para doações de alimento, né? Em São Paulo nós temos um desafio muito grande, que é a questão dos moradores de rua, né? A região, por exemplo, que eu moro na região ali da Vila Leopoldina. No entorno da Leopoldina está o Ceasa, né? E o Ceasa tem uma avenida lá, Gastão Vidigal, é um local de aglomeração de muitos moradores de rua, né? Então, tem esse grande desafio. Nesse período brotaram assim, muitos segmentos para tratar dessas questões,
percebemos assim que está aumentando o número de moradores de rua e acho que a tendência é aumentar, porque o auxílio emergencial acaba e para esse pessoal que dependia desses valores, eles não têm mais como fonte mais onde suprir suas necessidades. Em compensação, nós temos esse trabalho bonito. Por exemplo, tem a favela de Paraisópolis. Isso tem um trabalho muito interessante. Não é a minha região, é outra região episcopal. Mas tem um trabalho, estão enfrentando assim, a pandemia, muito organizado. Isso da igreja ou da sociedade civil? Sociedade civil. Sociedade civil. Eles têm assim, uma organização interessante que acho que dá vergonha para algum governador e prefeito do que eles fazem lá, o que eles fazem com pouca coisa e de repente aí... Não deixa ninguém passar fome, não consegue tem suprir, assim, um trabalho de distribuição de alimentos, saúde, investimento na saúde no lugar ali, atividades diversas. Então, a sociedade civil, em torno de lideranças, que viram a necessidade de, independente de governo municipal, estadual, federal, se organizaram assim, de uma forma assim, brilhante e estão dando uma resposta positiva para a população local. Então, são muitos desafios e essa questão da assistência nós estamos enfrentando assim. E aí, você percebe assim que, por exemplo, cestas básicas, às vezes uma paróquia consegue uma quantia grande, ela distribui para outra que às vezes está faltando. Então, um trabalho bonito que tem lá. Muito bem. E também já falando de alguns assuntos aqui, desse dia a dia, você que está acompanhando com a gente aqui, eu agradeço muito você que está participando, que tem um carinho especial aqui pelo Dom Cardoso, está mandando o seu recado com a gente. O programa de hoje ele foi gravado, então, nesses dias, mas para poder ter nesse dia, nesse dia primeiro aqui para você um programa especial, um programa também trazendo aqui uma entrevista inédita, mas você que está acompanhando com a gente aqui, continue mandando o seu recado, é sempre uma alegria, nós não conseguiremos ler aqui ao vivo, mas é muito importante deixar esse seu carinho registrado também, então eu agradeço muito você que está acompanhando com a gente. E Dom Cardoso, falando também a respeito aqui de tudo isso que nós estamos passando, temas mais atuais aqui, acho que esse ano todo foi esse ano mesmo de desafio, de oportunidade, de muito trabalho, mas falando do dia de hoje, dia 1º de janeiro, se fala do Dia Mundial da Paz, se fala também da confraternização universal, se pegar a folhinha está escrito confraternização universal ali, mas também é o grande dia de Maria, Mãe de Deus, Então, se puder contar um pouquinho pra gente, assim, da importância desse dia, desse dogma também, até pro pessoal que às vezes está assistindo agora na hora do almoço com a gente, não pensou ainda em ir na missa, tudo, mas quanto é importante também nesse dia estar ali rezando. É interessante, inclusive nós estamos na 8ª de Natal, E às vezes assim, dentro da nossa experiência de fé, às vezes não consideramos isso, e celebramos lá o Natal dia 25 e fica por Acabou isso mesmo. Natal, né? Não, no 8º de Natal, nós celebramos aí a Sagrada Família, agora dia 1º, celebrar o dia da Santa Mãe de Deus. Então, focando assim aqueles, que foram determinantes na vida de Jesus, na história da salvação. Então, é importante. Aqui em Itapetininga, por exemplo, na Igreja da Aparecida, eu lembro quando eu era criança, a gente sempre vinha em romaria, aí meu pai, minha mãe, vinho. O senhor é de Angatuba, Sou de Angatuba, Ah, você vinha de Angatuba até aqui? Angatuba até aqui, romaria aqui na Paróquia Senhora Aparecida. Então, uma importância que a gente dá celebrando a Santa Mãe de Deus. Então, aí o dia 1º de janeiro, claro que tem todo esse lado mais festivo, civil, o Dia Mundial da Paz, tudo, começo de ano, mas é o dia de celebrarmos Maria, a Santa Mãe de Deus, que está dentro dessa 8ª de Natal. Muito legal. E também falando, logo nós teremos também um dia que o pessoal, ele lembra bastante, mas eles falam do nome errado, que é a Epifania do Senhor, que o pessoal chama mais do Dia dos Reis Magos e tudo, e que entra, sempre tem, às vezes nas paróquias tem alguma
alguma parte mais teatral ali, coloca às vezes entrada de alguns reis ali, pessoas vestidas, tudo, né? Se você puder falar um pouquinho também da importância desse dia, de estar ali também celebrando, né? E por que desse nome, né? Epifania do Senhor, como que é isso? Até assim, para a igreja, né? A igreja católica de rito romano, ela celebra o nascimento de Jesus no dia 25, e a igreja católica do rito oriental celebra no dia 6, Epifania, né? Epifania é o termo que se usa para a manifestação, né? Como Deus se revela, se manifesta à humanidade, né? Lá em Belém. Então, é uma festa, né? Que faz parte aí da oitava de Natal. E lembra, né? Essa presença, né, de Jesus, não só para um povo local, no caso ali da Israel, né? Mas simbolizando nos 3 reis magos, lembra que Jesus veio para salvar todo mundo, todos os povos. Então, a princípio, os pastores, né, que foram os que primeiro tiveram contato com o menino Deus, e depois os magos que vieram de longe e que atravessaram representavam Jerusalém. Outros povos também. Eles representam todos os povos, né? Lembrando que Deus se manifestou, se revelou, se faz presente para a salvação de toda a humanidade, né? Ele veio para todos, não para um povo reduzido, não é só para nós católicos, né? Usando assim também essa expressão, mas a salvação ele propõe e propõe para todos. Muito bem, né, Cardoso? Então, falando, né, de toda a importância desse momento, né, é uma época muito cheia de significados, de tempos celebrativos, e nós tivemos também, né, até para fazer um paralelo aqui, né, esse ano acho que é algo que foi muito difícil, até principalmente para o clero e também para o povo de Deus, né, foi que muitas vezes nós não pudemos celebrar nas igrejas, né, o tempo da Páscoa, né, foi muito diferente, né, a celebração desse ano, né. Ter um Natal dessa maneira, com todas as regras sendo seguidas, mas com o povo nas igrejas, podendo ter celebrações públicas e tal, foi de certa forma algo importante, assim, você vê que de certa forma uniu de novo o pessoal? Nós tivemos o período da Semana Santa deste ano, foi assim, a gente lembra um pouco daquela cena, né, do Papa Francisco, algo assim, né? Que foi marcante, né? Ele sozinho, e também todas as paróquias, né, tivemos que fazer isso também totalmente online, né? E não tivemos essa oportunidade de nos reunirmos. No Natal, já percebemos assim, claro que com todas as limitações, né, já pudemos celebrar com uma certa aproximação. Algumas paróquias, elas criaram outros horários de missa para poder contemplar todas as pessoas que queriam participar. Então, já no Natal, percebemos assim que deu para celebrar, né, com mais pessoas. Isso foi muito gratificante, e considerando assim todos os cuidados que tivemos, né? Lembrando que acho que a Igreja Católica foi uma das instituições que mais cuidou das pessoas que delas se aproximaram. Tanto é que o distanciamento, ali o álcool em gel que foi o álcool, né? Distanciamento, uso de máscara, uma certa... Uso de medidas de temperatura aqui, isso, também muito presente, né? Então isso, nós não tivemos assim algumas situações em que o pessoal que foi na igreja adquiriu o vírus. Não, foi uma das instituições que melhor cuidou para que o vírus não fosse transmitido para outras pessoas. Então, nesse tempo de Natal, nós pudemos, de uma forma até melhor, com a presença de mais pessoas, e isso foi muito bom, né? Eu celebrei lá em São Paulo 2 missas, né? Mas o pessoal estava muito feliz, estava assim, com os cuidados, né, tudo, e transmitindo, é claro, né, as missas também são transmitidas para as pessoas nas suas residências. Muito bem, Cardoso. E nós vamos entrar em mais assuntos aqui
também a respeito desses dias, né? Temos da campanha da fraternidade aqui para contar para o pessoal, temos também a respeito do ano de São José, né? Como que de certa forma é importante ter também esse ano aí voltado para a figura de São José. E também eu vou perguntar, a próxima pergunta aqui vai ser a respeito da legalização do aborto na Argentina, né? O quanto isso impacta o Brasil, o quanto é importante também se falar a respeito desse assunto, como a igreja enxerga tudo isso. O Dom Cardoso também vai conversar aqui com a gente a respeito disso, mas antes nós temos um recado especial para você da MSO. Muito bem, a MSO sempre pronta para ajudar a sua empresa, sempre com as melhores opções aí para também fazer os seus negócios. Precisa de uma assessoria, precisa de ajuda na parte da contabilidade, conte sempre com a MSO, dá uma olhadinha lá com o pessoal. E você que está acompanhando com a gente aqui hoje, então, um programa especial nesse 1º de janeiro de 2021, conversando com Dom José Benedito Cardoso, aqui conversando com a gente, é bispo auxiliar da Arquidiocese de São Paulo e também um grande amigo, grande querido aqui de toda a pessoal de Itapetininga, principalmente dos paroquianos aí da São Roque, que durante muitos anos tiveram ele como pároco. E também para conversar com a gente aqui, eu vou perguntar para ele agora a respeito de um assunto novo, né? Então, trago aqui a notícia que na madrugada da quarta-feira, dia 30, que é o dia que nós estamos gravando aqui hoje esse programa, o Senado argentino ele aprovou em decisão histórica a legalização do aborto no país. Essa notícia que eu estou lendo aqui, ela saiu no jornal O Globo. Ele diz aqui, então, que a legalização do aborto no país. A interrupção voluntária da gravidez até a 14ª semana obteve 38 votos a favor, 29 votos contrários e uma abstenção, isso no Senado. 4 senadores também estavam ausentes. Então, também falando sobre a votação na Câmara dos Deputados, há 2 semanas atrás nós tivemos, então, se teve lá na Argentina 131 votos a favor e 117 contrários e 100 abstenções. Desta forma, então, a vice-presidente do país, Cristina Fernandes Kirchner, ela colocou, então, ela disse lá, então, está aprovado o aborto até a 14ª semana na Argentina. Dom Cardoso, aborto é um tema muito recorrente, que volta e meia se fala disso, se fala nos governos. Agora nós tivemos essa decisão ali na Argentina. Como que o senhor vê tudo isso? E também, se puder falar um pouquinho a respeito dessa luta aqui no Brasil e a postura, né, própria até dos bispos da CNBB quanto a isso. Primeiro é uma notícia que a gente entristece, né? Porque interessante, né? Estava olhando um pouco nos maiores meios de comunicação social, jornal, TV, então sempre apresentava assim, a grande mídia apresenta muito uma coisa festiva, uma coisa vitoriosa, né? Até olhando assim, como se fosse um ganho muito, alguma coisa muito positiva para aquele povo. Para ajudar, né, nisso que você está falando, o El País Brasil, né, ele publicou assim: a Argentina legaliza o aborto e se põe na vanguarda dos direitos sociais na América Latina, ou seja, colocando como se fosse a vanguarda, o avanço dos direitos sociais, o aborto, né? Como que o senhor... Uma coisa justamente preocupante disso, né? Isso, né? Preocupante porque na mentalidade de quem está na dianteira disso é um avanço. No entanto, nós percebemos uma coisa muito preocupante, principalmente quando se fala que é a vanguarda. E isso traz assim, uma certa preocupação, porque quando alguém começa alguma coisa, né, às vezes provoca outros a fazer os mesmos, né? Então, outros países podem também querer acompanhar um pouco essa lei na Argentina. Então, é uma preocupação. É claro que aqui no Brasil, tantas iniciativas já tiveram, percebemos a luta que tem, uma certa resistência da sociedade civil, no sentido de querer aprovar. Né? No entanto, a igreja tem uma posição muito firme nisso, está muito bem organizada nesse sentido. Então, nós temos na CNBB uma
um segmento, né, onde se trabalha muito isso, tem bispos que estão focados tão somente nisso. Tanto é que, por conta dessa situação na Argentina, né, inclusive no Brasil, os bispos responsáveis por trabalhar um pouco essa questão alertaram, pediram orações, né, senão não ficamos indiferentes a isso que estava acontecendo lá. Mas é claro que é algo próprio da Argentina, nós podemos só rezar, né, quando se diz não respeito. Cabe uma intervenção, né? Cabe, tá né? Fora da jurisdição, né? Mas nós não estávamos assim indiferentes a isso. Agora aqui no Brasil nós temos pastorais, né, um segmento ali na CNBB que cuida só disso, né, que trabalha só isso, que organiza, que está assim muito presente. Inclusive nós temos, por exemplo, em Brasília, tem alguns padres leigos que vão monitorando tudo que está acontecendo ali, os projetos de lei. Então, não é algo assim que a gente só fica sabendo pelas mídias, né? Então, tudo que está acontecendo ali, tem uma equipe muito boa em torno disso, que acompanha essa questão política. E aí nós temos toda uma organização, e a igreja, claro que a igreja tem uma postura totalmente contrária, né? A vida, né, ela tem que ser preservada de sua concepção, isso não resta dúvida, né? É uma luta que a gente vai ter a vida toda, porque sabemos que a tendência é justamente essa. Parece que a Argentina abriu a porteira, agora parece que a boiada vai passar, né? E não pode, né? Nós vamos ter que, ainda mais percebendo esses sinais assim, novos aí, temos uma postura mais cuidadosa e um alerta ainda maior. Muito bem, não é um tema que é sempre bastante presente, acho que cada vez mais as pessoas falam a respeito disso, e nós vimos também que isso de certa forma pautou também, tem pautado, né, as últimas eleições aqui no Brasil, né? É um tema sempre recorrente, acho que muito também por conta do próprio povo ser bastante católico, né, ter essa ligação religiosa, é um tema que sempre é perguntado, pelo menos, para os candidatos, né, seja a presidente, seja governador, seja qualquer outro, né. O senhor vê que também, vamos dizer assim, essa ação da CNBB em orientar, vamos dizer assim, a população, eu lembro que sempre saem algumas cartilhas também da CNBB perto das votações, né, não só para esse assunto, né, para diversos assuntos também que precisam ser pensados, né, e muito passa dessa escolha dos políticos, né, porque nós vemos aqui quem aprovou foi deputados eleitos pela população, senadores eleitos pela população, né, não foi uma canetada do presidente, não foi uma ação como aqui a gente muitas vezes fala, né, não, o STF que fez esse negócio, não foi, entendeu, foram os deputados e senadores eleitos pela população da Argentina, né? Então, isso mostra cada vez mais essa importância também, né? De muitas vezes a CNBB ela está orientando nesses momentos da escolha desses candidatos, né? Sim, tanto que a CNBB ela publica toda eleição, um período que precede as eleições, a CNBB publica uma cartilha alertando entre diversos pontos, né, que são necessários, né, ser considerados. Essa questão do aborto é um deles, né? Tem que, importante, porque é aquilo que você está falando, quem aprova é o senador, é o deputado, é aquele que você votou. Então, tudo começa quando você vai escolher quem você vai votar. Se alguém que defende, né, o aborto, então já é alguém que não merece o nosso voto, né? E assim por diante. Então, o cidadão, ele tem que, já desde a avaliação que ele vai fazer, que ele vai votar para ser o seu representante, quais são que pauta que ele vai defender. Então, a igreja, ela está muito presente nisso e orienta, né, com relação às votações. Isso é verdade. Isso é muito importante, né? Até despertando, né, trazendo aqui essa questão da importância, né, do voto, né, desse ato de cidadania que é votar. Muitas vezes falam, política não resolve nada, deixa pra lá, tudo, não vou votar, vou deixar lá dos outros que escolham tudo, mas depois quando vem essa decisão, muitas vezes você não é a favor dessa decisão, não adianta muito chorar, né, se você não colocou alguém lá que defendesse os seus ideais também. E aqui, Dom Cardoso falando também a respeito de um outro assunto que acho que
Até gostaria que o senhor explicasse um pouquinho para a gente, né? É que nós passamos pelo Brasil nos últimos anos, né? Se fala muito aqui, né? Que talvez se perdeu um pouco o diálogo, né? Se acirrou muito posições políticas, se acirrou muito também conversas a respeito de diversos assuntos, tudo vira meio que uma guerra política aqui no Brasil e talvez falta um pouco do diálogo e da fraternidade, que são justamente, né, o tema da campanha da fraternidade para esse próximo ano, né? Se o senhor puder falar um pouquinho qual que é a orientação, quando os bispos pensaram nesse tema, né, qual a importância para a sociedade hoje falar desses temas? Hoje, este ano a campanha da fraternidade, este ano eu estou falando com você hoje, dia 1º. Dia 1º, isso, tá. 2021. A campanha da fraternidade vai trazer essa questão, né, do diálogo. É uma campanha ecumênica, né? Periodicamente a igreja faz essa campanha da fraternidade ecumênica, né? A Igreja Católica, ela tem assim essa iniciativa, apesar de ter pouca adesão no sentido das igrejas, são igrejas menores, né, no Brasil, que assumem essa comunhão, né, com a Igreja Católica. Mas essa proposta de um diálogo, de um trabalho mais harmonioso. Então, no Brasil, né, nós estamos tendo assim, uma situação complexa, né, que é essa realidade assim, muito extrema, né. Então, antes parece que até que tinha um pouco mais de tolerância. A intolerância hoje, né? A intolerância é terrível. Você percebe assim que não basta você ser contra a outra pessoa, você tem que destruir a outra pessoa. O outro parece que é seu inimigo. Eu falo do ponto de vista até político, né? Nós criamos termos, né? Extrema direita, extrema esquerda, né? E esse extremismo só causa um desgaste muito prejudicial. Porque nós temos que perceber, certo, que se você o termo que se usa de direita, você tem muitas coisas boas ali. Se você é de esquerda, você tem muitas coisas boas. Significa que aquilo que é de direita 100% não presta, que de esquerda 100% é negativo. Então, importante perceber que todos os segmentos têm sua riqueza, né? Tem seus efeitos, mas tem sua riqueza. Agora, o risco que nós corremos é criar essa situação assim tão extrema, onde parece que você tem que destruir o outro. E vai criando assim uma situação que até mesmo partindo para a violência, né? Isso é preocupante. Então a campanha da fraternidade, né? Hoje, né, que a gente está iniciando aí o Dia Mundial da Paz, né? Quer trazer um pouco essa realidade que não pode continuar. Nós temos que ter um pouco mais de tolerância, de entendimento, de enxergar na outra pessoa aquilo que a pessoa tem de bom, no outro segmento, no outro partido político, nas posturas que os outros têm, né? Então, no Brasil, nós percebemos assim, uma coisa que, ao meu ver, me preocupa bastante, acirrar assim, as posições, no sentido assim, de querer destruir o outro. Não é só meu inimigo, mas meu adversário, mas eu tenho que acabar com ele. Bom, e se a gente caminha por aí, nós não vamos construir. Eu percebo, por exemplo, o Brasil ele tem uma dificuldade, tem um corporativismo muito grande. Um exemplo, né? Esses dias o Supremo, ministros lá, quiseram, fizeram uma solicitação para vacina, né? Para para eles e funcionários do judiciário. Isso é uma coisa é um corporativismo muito grande e isso muito prejudicial, certo? Então, pensa no seu grupo, quer ver, o seu grupo já é privilegiado, já tem os seus privilégios, então pensa no meu grupo, dane-se os demais. Então, o bem comum não é considerado nessas situações, em outras situações. Então, esse extremismo, né, direita, esquerda, esse corporativismo que existe, isso é muito prejudicial para nós. Então, é necessário, assim, ter um caminho diferente, de tolerância, de perceber um pouco a necessidade da outra pessoa. Nós vamos ter que sempre perceber aquele que é o último da fila. Eu sempre penso nisso, né? É o último da fila que tem que estar em primeiro lugar.
o que Jesus fez, né? Com quem que ele promoveu, quem que ele valorizou, quem estava doente, quem era estrangeiro, o órfão, a viúva. Então, pessoas que eram os últimos da fila. Enquanto a gente não valorizar e não enxergar, não tiver um plano, uma atenção para os últimos da fila, a gente vai estar alimentando quem já está bem gordinho. Né? Então, isso é muito interessante, né? Porque nós vemos que acho que todo mundo, quando fala principalmente da questão política, né? Ele se coloca como alguém de moderado, mas qualquer opinião contrária dele, ele coloca como se fosse de extrema, né? Ou seja, os outros não têm direito de serem moderados do outro lado, né? Eles sempre são de extremo do outro lado, não tem como conversar com essa pessoa, porque ela tem uma cabeça, vamos dizer assim, extrema, ela não pensa, né? Coloca... E todos os xingamentos que nós vemos hoje, principalmente pelas redes sociais, né? Que acho que é algo que acerrou muito isso, e qualquer assunto tem se tornado. Então é esse diálogo mesmo, reaprender a conversar, reaprender a colocar, a ver os pontos positivos e negativos, pensar numa situação, numa solução, porque acho que isso é cada vez mais necessário, né? Principalmente pelas dificuldades que nós estamos enfrentando e que vamos enfrentar, né? As previsões que se fazem para o ano de 2021 é de um ano difícil economicamente, na questão de emprego, ou seja, problemas sociais vão se aumentar, problemas, outros tipos de problemas também, problemas de criminalidade, muitas vezes, infelizmente, é capaz que aumente também, porque com o problema social, muitas vezes, acaba descambando em tudo isso, né? Ou seja, é tempo mesmo das pessoas, principalmente os líderes, principalmente as pessoas que têm, vamos dizer assim, uma voz ativa, que têm meios de ação ali, elas se reunirem e conversarem sobre esses problemas, né? Então, a tendência hoje, né? Você percebe, alguém perguntava para mim sobre economia. Eu acho que a economia vai melhorar para quem já está bem e vai ficar pior para quem, né? A tendência de aumentar o número de desempregados, aí esse pessoal, a gente fala, e acho que não pode só falar, mas tem que também fazer alguma coisa. Aí nas missas, né, se fala dessa situação, eu falei, eu vou conversar com esse pessoal que mora na rua. Aí, caminhando lá, aí cheguei lá, vi o pessoal que estava lá, tem uns cachorrinhos, eu falei, vou começar com um papo com o cachorrinho, de quem que era o cachorrinho. Aí, o pessoal veio conversar comigo, tal. E era uma família que estava ali, né? Ela era uma paraguaia, o marido lá acho que da Bahia, tem um amigo que era ali da Pernambuco. Então, conversando com aquela família, né? Era o pessoal que era uma família que tinha lá o seu emprego. E não teve mais como pagar aluguel, foi morar para a rua, né? Então, como aquela família, ou tantas outras, vão com certeza engrossar ali aumentar as moradias, né, naquelas praças ali na rua. Então, é preciso ter um olhar para essa realidade, porque vai crescer, vai aumentar. E se não tiver um entendimento, até uma crítica, né, que se faz às vezes, até São Paulo, né? São Paulo, para aumentar o salário do prefeito, foi agora, uma canetada rapidinha, né? Mas para resolver, por exemplo, lá nós temos, né, uma infinidade de gente ali morando na rua. Perto de casa tem, acho que 4 prédios, 4 anos que está pronto. Vazio, dá para, acho que mais de 400 famílias morar. Está vazio lá. Então, umas coisas assim que para alguns resolve tão rápido, mas para resolver o problema da população parece que é tão difícil, moroso, há uma má vontade, né? Então, é preciso ter esse entendimento e esse diálogo, que às vezes é um grupo que está defendendo a sua turma, defendendo o seu partido e não vê a necessidade do povo, o bem comum. Né? Então, precisa desse entendimento, desse diálogo, a gente ter certa tolerância para o bem dos que estão sofrendo. Muito bem. E não, Cardoso, falando também de um outro assunto aqui, né, que foi notícia, né, que foi algo, acho que chama bastante atenção, muito legal, né, que foi o Papa convocar um ano de São José, né. Na igreja se tem alguns anos temáticos, né, de tempos em tempos, né, eu lembro de alguns que já tiveram, e agora, ano de São José.
como que o senhor vê assim, a importância da figura de São José para o mundo hoje, principalmente aqui para o Brasil, para as realidades que nós estamos vivendo, né? Ou seja, meditar, olhar para essa figura de São José? Até estava numa reunião com um cardeal, os outros bispos, então começou a lembrar um pouco, né? De São José a gente lembra tantas coisas, né? Família, pai, trabalho, vocação. Então a figura de São José, o Papa Francisco, ele tem umas saídas assim, fantásticas, né? Então ele retoma na figura de São José esse bem, né, para a igreja, e que até na minha região eu tenho uma paróquia, que é a Igreja Matriz, a paróquia São José do Monte Alegre. Ela, toda chuva, tem um córrego, inunda. Então aquela inunda e quando entra, eu acho que ontem deve ter inundado, porque choveu para lá, nem estou sabendo. Atinge a igreja também? Atinge a igreja. Nesse período agora de dezembro, janeiro, fevereiro, às vezes inunda 2 vezes por dia. A igreja de São José. Então nós vamos ter assim São Paulo vamos ter algumas iniciativas. Então nós vamos comprar um terreno, organizando, né, as paróquias, construir uma igreja para São José. Então esse despertar, né, para o ano de São José é um despertar assim que traz a necessidade de retomar um pouco, né, a importância de São José, né, esse homem simples, justo, né, que no contexto bíblico não tem muitas falas dele, mas é alguém que traz tanto esses valores, né? Hoje esses valores aí parece que estão deixados de lado. Então a Bíblia fala dele, né, como homem justo, né, como um homem que tem essa comunhão com Deus, né, de não, até mesmo dentro do contexto da gravidez de Maria, né, é alguém que soube dar os seus passos para não ofender e não, de repente, prejudicar a outra pessoa, né? Deixou que Deus pudesse agir na vida dele. E Deus deu toda a sua orientação. Então, é um santo, né, que devia ser retomada mesmo a sua presença, né? A presença dele como aquele que é o patrono das vocações, né? Precisamos disso, vocações de fato que correspondam às expectativas, à necessidade da igreja hoje, né? A questão do trabalho, né? Ele como padroeiro também dos trabalhadores, dos operários, né? Então uma realidade assim bastante desafiadora. Então acho que dá para fazer muita coisa boa, né? Nas comunidades, nas paróquias, em torno disso, né? Então o Papa foi muito, mais uma vez, né? Foi brilhante, certeza, né? Nessa iniciativa dele. Eu vi alguns trechos, né, do texto, né, dele falando. Ele fala muito também, que até citou aqui a questão do trabalho, né, que o trabalho ele tem mudado muito nos últimos anos. Acho que o que o trabalho não mudou em milênios, ele mudou nos últimos 20 anos, vamos dizer assim, né? Ou seja, as relações, é muito trabalho que deixa de existir, começa a existir de outra forma, as próprias formas das pessoas trabalharem. Agora, com essa pandemia, né, nós vimos aí o trabalho na casa, né? Ou seja, como uma grande figura, e muitas vezes as pessoas não sabem lidar ainda, né? Não conhecem, não veem tudo, e é algo que a igreja ela tem que sempre estar acompanhando também a sociedade, dando respostas para a sociedade. Você vê também que essa questão do trabalho, assim, ela é algo também que a igreja precisa olhar também, dar o exemplo de São José, mesmo nas novas configurações que nós temos hoje, tudo. Sim, eu acredito assim que nós acompanhamos tudo, né? Essa questão do mundo do trabalho, né? As leis, os ganhos, os retrocessos, né? Por exemplo, hoje, o trabalho escravo, né? A igreja ela tem um papel muito determinante nisso, né? Nós temos as pastorais, o pastoral da terra, o CIMI, na realidade indígena, na realidade rural, em outras realidades. Então, ainda temos o trabalho escravo, né? Que, enfim, a igreja tem uma postura assim com pastorais específicas para isso, né? Percebemos assim uma igreja que acompanha um pouco essa realidade, né? E faz assim algumas considerações, né? Com relação a hoje, por exemplo,
nós temos um trabalhador que ganha um salário mínimo. Se a gente for observar a Constituição Federal, quanto que um trabalhador tem que ganhar, quanto seria o salário mínimo? Tem que ser no mínimo R$5.000 para cumprir o que a Constituição determina, né? Claro que a sociedade, a economia não consegue oferecer tudo isso, mas é algo assim que nós como cristãos, a igreja, temos que estar observando tudo isso, né? Novas leis que vão surgindo, né? Novas modalidades de serviço, né? De trabalhos, né? Então, e a igreja tem que ter esse foco, esse olhar, porque senão a gente vai percebendo que os mais pobres, os mais vulneráveis vão ser sempre... Até conversava com uma pessoa e falou, olha, nós temos que ter um cuidado, porque até falar a questão sindical, né? Olha, hoje sindicatos às vezes estão muito atrelados aí com as grandes empresas, não defendem aqueles que deviam defender. Ou seja, a gente tem que tomar cuidado, daqui a uns dias a maioria dos trabalhadores vão virar escravo de novo, né? Por conta dessa situação de direitos que vão ficando pelo meio do caminho e conforme a necessidade das pessoas vão ter que trabalhar por pouca coisa, né? É uma luta, uma vigilância que não tem descanso, né? Ela tem que sempre continuar, nada está ganho já nesse campo, né? É muito importante. Então, Cardoso, muito obrigado pela participação aqui com a gente, é sempre uma alegria muito grande poder conversar com o senhor. Fazia tempo desde a nossa última conversa aqui, mas assim, nesse 1 ano e 9 meses eu tenho certeza que muito trabalho tem sido feito lá, o pessoal tem muita saudade aqui também da sua amizade, da sua presença aqui na cidade, mas temos certeza aí também que é necessário para a igreja também ter o senhor como bispo auxiliar lá. Se quiser deixar uma mensagem para o pessoal, principalmente nesse ano novo, né? Acho que renovar também um pouco da força, da fé do pessoal que está acompanhando aqui com a gente, mas desde já, muito obrigado pela participação. Eu agradeço pelo convite, estar aqui com vocês. Sempre é bom estar tendo esse contato com o povo aqui de Itapetininga, aqui da região. Eu sempre celebro missa, por isso os padres me convidam aqui nas diversas paróquias, né? Esse é o modo como eu tenho mantido essa relação, essa amizade com... Nas festas sempre está presente festas, aqui, né? né? Nem sempre dá para atender, porque, né, a programação lá em São Paulo também é bastante, né, cheia, né? Mas cultivo sempre essa amizade com o povo aqui de Itapetininga, né? Que marcou muito a minha história, né? Afinal de contas, tanto tempo, mais a metade da vida aqui em Itapetininga, né? Então, gosto muito daqui e mantenho essa amizade. Estou muito contente, feliz lá. Tem um clero muito bom, gosto muito do clero lá, um pessoal muito amigo, né? Muito parceiro, né? Isso até... E eu dei sorte, né? Até eu falo pro pessoal que, para mim, até quando a cruz vem, o peso é menor. Já vem balanceado. Né? Eu fui eleito bispo, aí fui colocado na região Lapa. A região Lapa terminou a Castelo, pego só, acho que 1 quilômetro ali, nem 1 quilômetro do Marginal, já é a região Lapa, né? Então, para vir para o interior... É bem pertinho, né, da saída de São Paulo. Às vezes eu chego mais rápido a Itapetininga do que atravessar São Paulo e ir para uma reunião lá numa outra região. Então Deus me abençoou com isso, clero muito bom lá, gosto do povo lá, é uma diversidade muito grande. E gosto, né, claro que deixo esse abraço para o pessoal aqui da Itapetininga. E sempre que a gente vai estar tendo esse contato, rezando, né, periodicamente juntos. Desejo não só para Itapetininga, mas para todo o povo, né? Sobretudo o povo brasileiro, que esse ano que está começando seja um ano de superação, de resiliência, né? O povo é muito criativo, né? Perceber as paróquias, né? Quantas paróquias conseguiram se superar, né? Mesmo nos limites, né? Exemplos belíssimos, né? Na questão pastoral, na questão financeira. Então, espero que esse ano seja um ano de resiliência, de superação, de esperança, né? Muita coragem. Esperamos que a vacina, né, possa trazer um pouco mais de tranquilidade e segurança para nós. E, quem sabe, daqui a um ano, né, 1º de 2022, a gente não tenha necessidade mais de ter essas
esses limites, né, para a gente tá se encontrando, celebrando, mas é preciso ser muito cuidadoso. Então, é preciso obedecer as orientações. Então, nesse período, se é preciso evitar aglomeração, vamos evitar. Se é preciso usar máscara, vamos usar. Se for preciso estar usando álcool em gel, vamos usar. Então, cuidado com a vida, com a minha vida, com a vida das outras pessoas. Então, eu espero que seja um ano bom e depende muito de nós para que o tempo que vem seja ainda melhor. Então, que seja um ano de paz, de superação, muita coragem e muito abençoado. Muito bem. Se o senhor puder nos dar uma bênção, Dom Cardoso, para esse ano todo, também para todo mundo que está assistindo, que está acompanhando aqui o Telescópio? Interessante, você fala Dom Cardoso. Em São Paulo, o pessoal não conhece o Dom Cardoso. Sempre o Dom José. Ah, Dom José. Até quando eu fui lá, o Dom dele falou, você gostaria de ser chamado do quê aqui? Lá em Itapetininga eu sou por Padre Cardoso. O pessoal vai me conhecer por Padre Cardoso e você Padre Cardoso lá. Eu falei algumas vezes Padre Cardoso aqui. Falei, eu não ligo muito para essas questões de nomenclatura, né? Então lá o pessoal me conhece por Dom José. Minha mãe sempre me chamou de Zé, né? Então esse bispo vai ser Dom José. Então lá você me conhece por Dom José. Então vamos pedir a Deus que abençoe. Deus de bondade, nós o bendizemos por esse ano que acabou e por esse que estamos começando. Que seja um ano de bênção, um ano de superação, que tenhamos sobretudo a proteção da Mãe, que celebramos hoje, de São José, que queremos celebrar durante esse ano. E abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado pela participação aqui com a gente. E você que acompanhou esse programa especial, então, do dia 1º de janeiro de 2021, novo ano começando. Um feliz ano novo para você, um feliz ano novo também a todo o pessoal, a toda a equipe do Plano Familiar Camargo, do Laboratório Itapetininga, da Orocentro Prime. Essas empresas estão sempre junto com a gente aqui. Que seja também um ano aí de muitas vitórias, de muita parceria também. Então, um grande abraço para todos. E você que acompanhou com a gente aqui, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. O Telescópio vai ficando por aqui. Bom fim de semana para você. Aproveite bastante também com a sua família, diante de todas as dificuldades desse momento, também de todas as limitações, com segurança sempre, mas não deixando também de amar, de dar também toda a alegria desse momento. Então, um grande abraço para você. Até a próxima. Tchau, tchau. Telescópio. Apoio Cultural. Plano Familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito. Laboratório Itapetininga. Cada vez mais em sua vida. Orocentro Prime. Cuidando do seu sorriso. Laboratório Itapetininga, desde 1991, com a excelência em processos e o atendimento humanizado que você já conhece. E agora com agendamento e resultados online em 3.000 exames. Laboratório Itapetininga, cada vez mais perto de você. Desde 1993, a Orocentro Prime está em Itapetininga oferecendo o melhor em tratamentos odontológicos e estéticos. Ao longo desses anos, evoluímos e unimos a melhor tecnologia, os melhores profissionais e o melhor atendimento para proporcionar o que é mais importante: qualidade de vida. Hoje, contamos com profissionais especialistas em todas as áreas da odontologia e estética. Somos a maior clínica da região, com amplo estacionamento e acesso rápido pelas principais vias da cidade. Orocentro Prime, cuidando do seu sorriso.